Salve, salve minhas queridas e meus queridos! Como é que vocês estão? Bem? Felizes? Espero que sim, hein? Sou eu, Professor Helder. E hoje, mais uma vez, eu trago um exercício muito bom para vocês, hein? Para nós, colocarmos os nossos conteúdos, os nossos conhecimentos teóricos à prova, hein? Então vamos lá. Exercício. Determine a força normal interna resultante que age na seção transversal no ponto A. O segmento BC tem massa de 300 kg por metro e o segmento CD tem massa de 400 kg por metro. Olha que bonito, hein, pessoal? O que é o enunciado, o que o problema está mostrando para nós? Bom, ele nos mostra uma estrutura, ok? Uma estrutura no qual a gente tem aqui uma primeira parte, que é o segmento BC. Nesse segmento BC nós temos uma força de 5 kN atuando sobre ela. O desenho nos deixa claro que está atuando de maneira axial, perpendicular e no centro aqui da nossa peça, ok? E nós temos duas forças de 3 kN aplicadas aqui no plano C e pede para nós determinarmos a força interna atuante no ponto A. Olha que bonito! Deu para nós que a distância das duas forças de 3 kN em relação ao centro da peça é de 200 milímetros cada uma, né? 200 milímetros. O comprimento dessa peça é 3 metros. A distância do ponto A ao plano C é 1,2 metro. E do ponto A ao D é 1,2 metro também. Olha que bonito. Pessoal, chama atenção para uma coisa neste problema, hein? Chama atenção para quê? Reparem que foi dado na questão que a massa do segmento BC, segmento do B ao C, essa parte mais delgada, mais fina, é de 300 kg por metro. E a massa do C ao D, né? Essa parte mais robusta, a massa é de 4 kg por metro. Repara o seguinte, pessoal. Todos nós sabemos que massa no sistema internacional é dada em quilograma. Ok? É quilograma. E aqui está quilogramas por metro. Então significa que a cada metro esse segmento vai ter 300 kg. Ok? Se for 2 metros de comprimento, então, ó, BC são 3 metros. Então, se são 3 metros, essa parte delgada vai ter 900 kg, ok? A massa é isso. Pessoal, está pedindo para nós determinarmos a força interna atuante no ponto A. Repare, quem já viu o vídeo lá sobre os fundamentos das resistências do material, a parte teórica, salta aos olhos, já sabe que aqui nós iremos trabalhar com os métodos das seções. E o que seria o método da seção, Helder? Muito fácil, venha comigo, vamos aplicar esse conceito, ok? Repara, estamos querendo a força interna resultante atuante no ponto A, ok? Então nós iremos estudar, analisar a nossa estrutura até o ponto A, ok? Repare que eu tenho do A ao B, ali ó, tem algumas forças atuantes. Então eu vou deixar isso explícito. Nós iremos fazer o quê? Desenhar o diagrama de corpo livre. Um diagrama no qual nós representamos exclusivamente as forças. Entenderam? Então vem cá, faz comigo. Dados da questão, o croquis já foi fornecido, o PEX, e agora solução. Solução. Primeira coisa, vamos fazer o método da seção. Vamos fazer um desenho esquemático do que nós iremos trabalhar. Força interna até o ponto A. Vem cá, ó. Desenhar aqui, ó. Fazer um croquis, tá? Não vou preocupar se está em perfeitas condições, não.
Mas eu tenho certeza que vocês vão achar que está. Olha que bonito. Olha que bonito. Professor, a gente quer a força até o ponto A? É, até o ponto A. Então, por isso que eu vou desenhar até o ponto A. Olha, aqui vai ser o ponto A, ok? O ponto A, não o ponto D não, até o ponto A. Aqui nós temos o B, aqui nós temos o C. Temos as forças atuantes, né? Que é a força atuantes em B, que é 5 kilonewtons. As duas forças no C, tem uma força aqui de 3 kilonewtons e outra força de 3 kilonewtons. Foi dado que essa seção BC tem uma determinada massa, a massa BC, e aqui também nós temos uma massa CD, que está inclusa aí o ponto A, ok? Além disso, o que nós temos, pessoal? Nós temos então aqui, a princípio, explicitamente, 3 forças atuantes para baixo aqui no ponto A. Então, o ponto A merece e precisa ter uma força resistiva. Tem que ter uma forcinha aqui, para quê? Para que essa estrutura esteja em equilíbrio, ok? Diante que a força tem que estar em equilíbrio, repare que ela vai ter equilíbrio quando? Neste caso, quando nós fazermos que o somatório das forças tem que ser igual a quanto? A zero, né? A zero. A zero. Vamos considerar nosso sistema de coordenada, o eixo Y e X positivo dessa maneira. Aqui não temos forças em X, né? Mas por força em X a gente vai considerar positivo da esquerda para a direita e Y vai ser positivo de baixo para cima, né? Então eu já determinei aqui que toda força de baixo para cima será positiva. Já que o somatório das forças é igual a zero, vamos trabalhar isso então. Olha, positivo é para cima. Opa, força em A é positiva. Então nós temos que a força em A é positiva, menos o quê? Opa, aqui ó, eu tenho duas forças aqui ó, atuantes em C, né? Duas forças de 3 kN, né? Então eu vou colocar aqui a princípio, ó, duas forças atuantes aqui na seção C, no plano C, e ainda tem uma força que é de 5 kN em B. Essa força está de cima para baixo. Opa, de cima para baixo é negativa, menos a força atuantes em B, que essa é a força de 5 kN. Aí o nosso colega, muito desatento, fala, beleza, professor, já entendi, agora é só colocar isso tudo igual a zero. E eu falo com vocês, é claro que não! Por que claro que não? Repare que a questão é nos fornecer a massa, né? A massa da seção. Vem cá, olha, fórmulas. Fórmulas. Nós sabemos que, pela segunda lei de Newton, relacionada ao movimento, o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Então, segunda lei de Newton fala que o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Um caso particular é a força-peso, né? Força-peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade, não é? Vezes aceleração da gravidade. Repare que, então, se eu tenho massa, se o problema nos fornece a massa, aceleração da gravidade nós temos, né? A gente sabe lá que a gravidade tem uma aceleração que tem em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Opa, eu conheço a gravidade. Foi me dado a massa, então nós temos a força-peso, né? E a força-peso aqui está em qual sentido? A direção nós sabemos que é no eixo Y, é vertical. E o sentido é o quê? É de cima para baixo, ok? Então repare que nós temos a força-peso, colocar menos a força-peso atuante aqui no BC, ok? Menos, vou usar essa coisa, espero que vocês consigam enxergar, menos a força-peso atuando de C até A, ok? C até A. Então nós temos a força em A, as duas forças atuantes em C e a força em B. Além de uma força, que é a força aqui, ó, peso,
de BC e também uma força peso, vou colocar aqui, ó, no centro geométrico, ó, uma força peso que é de C até A, ok? Então a gente tem aí essas forças. Tem mais alguma força? Não, não tem. Então agora sim, isso tudo é igual a zero. Tranquilo? Vamos lá. Força em A é o que a gente está querendo, hein? Força em A vai ser menos 2 vezes a força em C. Opa, força em C é 3 kN com 3 kN, né? 3 kg é a mesma coisa que 1000, né? Tem 3.000 newtons com mais 3.000 newtons. 3.000 newtons vezes 2, então aqui é 3.000. Unidade, newton. Newton. Maravilha? Força em C menos a força em B. Qual que é a força em B? 5 kN. 5 kg vezes a terceira newton. Maravilha? Tá tranquilo? Espero que sim, hein? Dúvidas, deixa no comentário, hein? Ou então manda perguntas lá no Instagram, hein? Helder.engineer, fica à vontade. Pessoal, vamos lá. Agora a gente tem a força peso da componente BC. Opa, força peso é massa. Então é menos a massa BC. BC 300. 300. Unidade. Quilograma por metro. Opa! Atenção! Massa. A unidade do sistema internacional é quilograma. Aqui está quilograma por metro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar alguma coisa aqui por metro, né? Para que isso? Pô, para a gente cancelar esse com esse, para dar quilograma. Repara que é quilogramas por metro. E aqui a gente está falando do BC. Opa, no BAC, nós temos 3 metros. Então, vezes 3. Ok? Então, nós temos que o peso em BC é a massa, que deu quilograma, vezes a aceleração, vezes vou colocar aqui, tá? Vezes 9,81. A unidade de aceleração, todos nós sabemos que é metros por segundo ao quadrado. Ok? Entenderam? Vamos ver se entenderam. Menos o peso do componente dessa aqui, componente mais robusta, né? Que é de C até A. Peso é massa, que é 400. Ah, professor, mas aqui está falando que a massa de C até D. É, filhão, é de C até D. E o A está contido, né? Então, o A está dentro, né? Então, é 400. A unidade foi passada porque quilogramos por metro. Quilogramas por metro. A gente está falando de C até A. De C até A, olha a distância aqui, ó. De C até A distância é 1,2. Então, vezes 1,2 metros. Olha que bonito. Agora a gente consegue cancelar, né? Metro com metro. Quilograma sobre metro vezes metro é o próprio quilograma. Isso tudo nós multiplicamos por 9,81. Unidade metros por segundo ao quadrado. Então, isso tudo tem que ser igual. Isso tudo tem que ser igual a zero. Isso tudo é igual a zero, ok? Porque o somatório das forças é igual a zero, né? Então, repare, fizemos a força em A, 2 vezes a força em C, 3.000, menos a força em B 5.000, menos a força peso de BC, que é massa, quilograma por metro, vezes a distância, que é 3, olha lá, ó, que é 3 metros, vezes a aceleração, porque peso é massa vezes aceleração 9,81 metros por segundo ao quadrado, menos o peso de CA. O peso de CA é 400, a distância é 1,2 metros, vezes a aceleração 9,81. Bonito, hein? Então nós temos que a força em A
ficou menos 6.000 newtons. Bom que tudo agora a gente está trabalhando com newtons, né? Menos 5.000 newtons, menos, colocar aqui até de vermelho, ó, porque é peso de BC. BC é menos 300 vezes 3 vezes 9,81. Quanto é que dá? Isso de cabeça vai dar em torno de 8.829. Confere aí, por favor. 8.829. É por aí mesmo. Unidade Newton menos, quanto é que deu aqui, ó? Menos, repetindo aqui, ó. Menos 400 vezes 1,2 vezes 9,81. 400 vezes 1,2 vezes 9,81 dá 4.708,8 newtons. Isso tudo igual a zero, né? Isso tudo igual a zero. Tudo é negativo, né? Então, vou passar para o outro lado da igualdade. Menos 600. Vai ficar 600 mais 500 mais 8.829 mais 4.708,08. Então, aqui nós temos que o nosso FA vai ser igual ao sinal aproximadamente. Aproximadamente quanto? 24.537,8. A unidade Newton. Sistema internacional é Newton, né? Aqui, ó. A força em A é 24.537,8 newtons. Ok? Exercício bom? Exercício bom, exercício fácil. É um exercício fácil, hein? A gente só não pode esquecer aí de levar em considerações as forças peso, né? Método da seção. O que é o método da seção? Divide a seção até a nossa área de estudo, pediu a força em A, então a gente vai até a força em A, ok? Faz o desenho até a seção que nós queremos estudar, coloca as reações de corpo livre, né? Ou o diagrama de corpo livre, as forças atuantes, e depois faz o equilíbrio das forças. Gostaram? Fácil? Espero que sim, hein? Espero que tenham gostado. Dá uma dica, hein? Antes de você já chegar, já ver o exercício e tal, ver a solução, vê na descrição do vídeo anunciado. Tenta fazer, ou pelo menos esquematize, né? Dados, pads, croquis. Tenta fazer a solução, para depois você só vir aqui conferir. E eu tenho certeza que vocês vão acertar. Ok? Pessoal, gostou? Não esquece de dar o like aí, deixar seus comentários, suas críticas, hein? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos!